Eu imaginei que não ia ter barulho hoje para ficar mais especial para vocês. Infelizmente, não, os meus vizinhos resolveram brincar um pouco. Vamos ver o que vai acontecer. Me desculpem. Tá gravando, professora? Sim, Não, né? não, tá certo. Estou te escutando bem. Não há problema. Tá. Bem, gente, a, o ENAD, eu peguei as provas de 2005 para cá e fiz uma seleção das questões para vocês. E vou mostrar também alguns tópicos que mais caem, tá? Bem, esse é um minicurso expositivo sobre ENAD, mais precisamente sobre álgebra linear, como foi bem apresentado pela professora Tânia. Sou a Maridice Brito, atualmente doutora do curso de licenciatura em matemática à distância. E, para quem quiser meu contato, para depois mandar as resoluções das questões, está bem aqui, ó, no canto esquerdo inferior, tá? maridilce.brito@icem.ufpa.br. Vou deixar disponível para vocês. Trouxe para vocês 4 questões para a gente tentar fazer hoje. E eu vou deixar outras propostas para vocês tentarem resolver até amanhã, tá bom? E quais são os temas mais recorrentes em relação à álgebra linear? São propriedades de matrizes e determinantes, sistemas de equações lineares, transformações lineares, autovalores e autovetores. Claro que pode cair outros tópicos também, mas o que eu observei foram esses 4. Então, nós vamos para a nossa primeira questão. Essa questão eu peguei do ENAD de 2008, e lá no caderno de questões, ela é a questão objetiva número 23. E ela diz assim: considere o sistema de equações a seguir. Este sistema, analise as asserções a seguinte relativas à resolução desse sistema de equações lineares. Então, a gente vai analisar essas duas e observar se o que está correto. Na primeira, ele diz assim: o sistema não tem solução, porque o determinante da matriz dos coeficientes é igual a zero. Essas são as duas asserções. A respeito dessa afirmação, assinale a opção correta. Item A. As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Item B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Item C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. Item D. A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é verdadeira. Item E. Ambas as asserções são proposições falsas. Antes da gente sair fazendo essa questão, vamos revisar alguns tópicos. Como eu falei, existem propriedades de determinantes e propriedades de matrizes que podem cair no ENAD de forma implícita. Então, vamos lembrar aqui algumas coisas. Dada uma matriz A, de coordenadas A e J, pertencente ao conjunto das matrizes de ordem N, com entradas reais, representamos o determinante de A por det de A, essa simbologia. Ou escrevendo os elementos de A limitados por barras simples. Então, você pode escrever desta maneira ou por barra simples, que eu acabei esquecendo de colocar aqui. E representamos o determinante. Então, veja, aqui o determinante de A é exatamente eu colocar a matriz logo após a simbologia det. Ou se você não quiser escrever det, você pode colocar essas barras simples na matriz que você já está considerando. Existem formas da gente determinar o determinante de uma matriz, como a regra de Sarri e a regra de Kramer. Mas, de forma geral, e que vale para qualquer matriz de ordem N,
você pode considerar esse determinante, onde é um somatório de elementos A e J, vezes menos 1 elevado a 1i mais J, que multiplica o determinante, presta bem atenção. Essa matriz A menos I, vírgula, menos J, é a matriz formada quando a gente extrai a iésima linha e a jésima coluna. E aí a gente calcula o determinante dela, fazendo sempre isso, de forma recorrente. Mas lembra que a gente está trabalhando no R2, então as coisas vão ser bem simples. A propriedade do determinante, aqui são 12 propriedades, mas a gente vai usar somente algumas delas. Em D1, o determinante de uma matriz é único. Então, não vai existir dois números correspondentes a uma matriz. Não. Se você calcula o determinante, ele é único. D2. Dada a matriz de ordem n, o determinante de A é exatamente igual ao determinante da sua transposta. D3. Se A é uma matriz de ordem n e possui uma linha ou uma coluna nula, então o determinante de A é igual a 0. D4. Se escrevemos cada elemento de uma linha ou coluna de A como soma de duas parcelas, então, det de A, que é o determinante de A, é a soma de dois determinantes de ordem n, cada um considerando como elemento daquela linha ou coluna uma das parcelas, e repetindo as demais linhas ou colunas. Então, até aqui a gente está falando 4 propriedades. Na D5, o determinante de uma matriz triangular é o seu termo principal. Então, se você tem uma matriz triangular, se a gente lembrar de uma matriz triangular, desculpa, o cachorro começou a latir. D6. Se multiplicamos uma linha de A por um número real lambda, o determinante de A fica multiplicado por lambda. Então, ou uma linha ou uma coluna, se você multiplicar toda por lambda, você tem que lembrar do determinante da matriz original e multiplicar por lambda. Essa é uma característica. Ou seja, determinante de lambda A é igual a lambda vezes o determinante de A. D7. Se permutamos duas linhas ou colunas de A, então o determinante de A fica multiplicado por menos 1. Então, se ao trocar duas linhas, duas colunas ou duas linhas, a gente considera que o determinante da matriz original vai ser mudado para menos o determinante da matriz original. Ou seja, determinante de uma matriz que eu consegui fazer a permutação de duas linhas ou de duas colunas, vai ficar igual a menos o determinante de A. D8. Você vai considerar uma matriz A de ordem n, que tem duas linhas ou colunas iguais, então, imediatamente, o determinante de A é 0. D9. Se A possui uma linha ou uma coluna que é soma de múltiplos de outras linhas ou colunas, então o determinante é 0. E o D10, se somarmos uma linha a uma linha ou uma coluna de A, uma matriz de ordem n, com um múltiplo de outra linha ou coluna, o determinante de A não se altera. D11, considerando duas matrizes de ordem n, então o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, o que não acontece com a soma. Se você calcular o determinante de A mais B, não é exatamente igual, quer dizer, não necessariamente, igual a determinante de A mais o determinante de B. D12. Se A é uma matriz de ordem n, é inversível, então o determinante da inversa
é igual à inversa do determinante da matriz original. Aqui nós temos várias propriedades. Isso vai ajudar a gente a fazer o escalonamento de uma matriz. A gente vai aproveitar essas propriedades e vai ajudar a gente a escalonar uma matriz. Mas o que vai interessar neste momento são as propriedades D5, D6, D7, D10 e também, eu ia esquecendo da D8. Presta bem atenção na D8. Se duas linhas são iguais, então o determinante vai ser zero. Isso ajuda no cálculo de determinantes por triangularização. Então, da propriedade 5, que é a D5, a gente pode calcular o determinante de matriz bem simples, que é simplesmente a gente pegar os elementos da diagonal principal, que já vai ser o nosso valor determinado, que é o valor do determinante da matriz. E outras propriedades vão ajudar também a gente nessa questão da triangularização. Então, nós podemos permutar duas linhas pela propriedade D7, só que o determinante vai mudar. Já não vai ser o mesmo da original, vai ser menos 1. Então, por exemplo, se o determinante da matriz A foi 5, ao permutar duas linhas ou duas colunas, vai ser, o determinante da nova matriz será, desculpa, eu estou me desconcentrando muito com os barulhos. O que eu quis dizer aqui é que ao permutar duas linhas ou duas colunas, a gente vai considerar, por exemplo, que o determinante da matriz A é igual a 5, e ao permutar vai ser menos 5, vai alterar. Significa que a gente vai trocar o sinal do determinante. No item 2, nós podemos multiplicar uma linha por um número real lambda não nulo. Isso vem da propriedade D6, que nos diz que essa operação multiplica o determinante por lambda. Se você tem, por exemplo, a matriz A, e você multiplica por lambda cada um das suas colunas ou das suas linhas, o que pode acontecer é que, se ela tem ordem n, o determinante da matriz, ao fazer esse lambda multiplicar cada linha, vai ser lambda elevado a n, que multiplica o determinante de A, tá? No terceiro, somar a uma linha um múltiplo de outra pela propriedade de 10, essa operação não altera o determinante. Então, se eu estou fazendo, eu pego a matriz principal e escolho uma linha e somo por um múltiplo de outra linha. E aí eu vou substituir esta linha. Aí o que acontece o determinante não vai alterar. Vai ser igual. Agora a gente vai avançar, falar de sistema de equações lineares. Considere um sistema de n equações lineares com n incógnitas não homogêneo e o sistema homogêneo correspondente apresentados a seguir. Aí, olha só, eu tenho um sistema de equações do lado esquerdo que tem n equações lineares e n incógnitas. As incógnitas são x1 até xn. A quantidade de equações são n. Mas eu posso reescrever esse sistema linear como uma equação matricial. Então, nota, cada linha, cada um desses coeficientes aqui, ele apresenta um padrão. Então, aqui nessa primeira coluna, eu tenho multiplicado, os termos estão multiplicados por x1. Na segunda, o segundo termo de cada linha, eu tenho os termos multiplicados por x2 e assim por diante. Então, eu posso observar, reescrever desta maneira, tá?
E desse fato, dessa equivalência entre o sistema linear e a equação matricial, é importante falar de 4 matrizes. Então, essa matriz A, ela é a matriz dos coeficientes das variáveis. E essa matriz X minúsculo, é a matriz das variáveis. E B minúsculo é a matriz dos termos independentes. Tá? Aqui já foram três matrizes. E a quarta matriz, que vai nos ajudar com o escalonamento, é a matriz ampliada. Ela tem ordem M por N mais 1. Tá? Obviamente, a gente não pode calcular o determinante dela, porque ela não é uma matriz quadrada. O número de linhas não é exatamente o número de colunas. Então, como é que faz essa montagem? A gente despreza o vetor, a matriz X, e olha somente para a matriz A e B. E simplesmente junta as duas, né, na mesma ordem. Primeiro A, aqui, e depois B. E a classificação de um sistema linear em relação à solução, a gente sabe que a solução pode existir ou não. Porém, ela tem 3 categorias. Ela pode ser compatível ou possível, mas também determinado, ou seja, quando possui uma única solução. Ela pode ser compatível, mas indeterminada, que pode possuir mais de uma solução, ou seja, infinitas soluções. Incompatível é quando ela é impossível, quando não existe solução para aquele sistema linear. Agora nós vamos para a solução. A gente falou, a gente fez um pequeno resumo para chegar nessa questão, tá? E esse resumo, só para lembrar também, ele vai ajudar com outras questões. Então, eu decidi colocar agora a parte teórica, quer dizer, o lembrete, para depois a gente só resolver questões de modo bem fácil, lembrando dessas coisas que eu mencionei. Então, esse sistema é impossível. Olha o que acontece. Se você lembrar, a matriz, o sistema de equações lineares que estava apresentando na questão era essa. Aí, nós temos a primeira, segunda, terceira equação. Mas, quando multiplicamos por menos 2 a primeira linha, olha como ela fica. A gente pode fazer isso. A gente mostrou aquelas 12 propriedades do determinante, mas que vão ser carregadas também para sistemas lineares, tá? E depois, a gente vai mexer na segunda equação. A segunda equação, ela vai ser obtida da seguinte forma. Olhem para essa primeira linha e segunda linha e vamos somar. Quando você observa menos 2x mais 2x, isso é 0x. Ó, então, elas são simétricas. Estão aqui, ó. Mais menos 2 mais 4, 2. Então, até o momento, o nosso sistema de equações lineares está dessa forma. Isso significa que, se eu tenho o vetor do R3, x, y, z, que satisfaz esse sistema, ele deve também satisfazer este último que eu mencionei aqui. Eu fiz as operações que são importantes fazer para a gente poder chegar a uma conclusão. Mas, olha o que acontece de imediato. A gente tem uma impossibilidade para os valores de x, y, z, porque a segunda equação está dizendo para a gente que 0 é igual a 2. Então, aqui, ó, 0x mais y0 mais 0z igual a 2. Pode, né? Então, esse sistema não tem solução. Por outro lado, a gente lembra também que
Se duas linhas ou duas colunas são iguais, o determinante da matriz original é zero. Lembram? Agora, observem aqui. A matriz dos coeficientes é essa. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Então, essas duas colunas estão repetidas, são iguais. Isso se a gente olhar só para a matriz dos coeficientes, das variáveis, tá bom? Então, se elas duas são iguais, o determinante da matriz original vai ser zero, tá? Prosseguindo. Mas a questão, ela não estava pedindo só isso. Ela estava dizendo que o determinante de zero poderia ser uma justificativa. Vamos lembrar aqui? Deixa eu só lembrar. Para vocês. Aqui, ó. O que a questão estava pedindo? O sistema não tem solução porque o determinante da matriz dos coeficientes é igual a zero. Então, será que o determinante ser zero é uma justificativa para dizer que o sistema não tem solução? Vou voltar. Pois é. Mas o que acontece? Prestem bem atenção. A gente está olhando, a gente calculou o determinante de zero só com a matriz dos coeficientes das variáveis, certo? Mas aqui, a matriz Desculpa, eu estou muito desfocada aqui com o barulho. Então, essa aqui, que é a matriz dos termos independentes, ela pode ser qualquer uma. Ela não tem necessariamente a ver com a matriz dos coeficientes. Ou seja, quando eu calcular o determinante, é só em cima da matriz dos coeficientes, e não considerando estes termos aqui. Quando chegamos bem aqui, se eu colocasse, por exemplo, em vez de 2, fosse 0, poderia ser compatível. Só que a solução não seria única. Observe. A gente só chegou nessa conclusão de que o sistema não tem solução por causa dessa igualdade. 0 igual a 2. Somente por causa disso. Porém, se a gente tivesse essa soma com igual a 0, sim, poderia acontecer. Porque x, y e z poderia admitir qualquer outro valor e a igualdade ainda ia ser satisfeita. Claro que a gente ia continuar com as contas para verificar se o sistema é compatível. Mas o que eu quero dizer é que só com base em calcular o determinante da matriz dos coeficientes não é garantia para a gente dizer que o sistema o sistema linear, o sistema de equações lineares não tem solução. Então, a alternativa correta é o item B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta da primeira. Então, esta aqui é a correta. Item B. Alguém quer tirar uma dúvida em relação a essa primeira questão? Não? Ediele, se tiver comentários no chat, por favor, me ajude, tá? Vamos para a segunda questão. Eu não estou escutando ninguém. Será que ainda estão lá? Sim.
Ok. Vamos para a segunda questão. A segunda questão eu tirei do ENAD de 2005, que é a questão objetiva 24. Aparentemente ela é simples, mas eu gostaria de lembrar vocês algumas coisas. Ela diz assim: observe as figuras a seguir. A imagem está borrada porque eu não quis alterar o comando da questão, tá? A gente só pode alterar a solução. Mas essa primeira é a figura A, essa daqui é a figura 1 e depois segue uma sequência. Figura 2, figura 3, 4, 5 e 6. Aí ele pergunta pra gente: podem ser imagem da figura A por alguma transformação linear, T, que leva elementos de R2 em R2, apenas as figuras. Então, a gente tem que observar quais dessas figuras são transformações lineares dessa figura original, da figura A, tá? Não tem jeito. Quando a questão vem assim, nós precisamos verificar item a item. Não tem como fazer de outro modo. Claro que você pode fazer por eliminação, mas na maioria das vezes é necessário, sim, verificar cada item. Vamos aqui para uma revisão. O primeiro item eu trouxe para vocês, que é a transformação de escala. Então, considera um escalar K, um número real, e a gente sempre vai trabalhar com transformações de R2 em R2, tá bom? Definida por T de x igual a K de x. Essa, toda vez que você tiver uma transformação desse gênero, é uma transformação de escala. Agora, se esse K for maior que 0 e menor que 1, a gente chama de transformação de contração. Ou seja, você tem o vetor original com o seu tamanho, correto? E quando você multiplica por um K menor que 1 e positivo, ele vai contrair, ele vai ficar menor do que o tamanho original. Agora, se o K for maior que 1, ele vai expandir. E aí a gente chama de transformação, dilatação. O segundo tipo de transformação é o cisalhamento. Nome diferente, né? O cisalhamento horizontal, ele ocorre quando a gente considera essa transformação. E agora presta bem atenção. Toda vez que eu estiver mudando de tipos de transformação, necessariamente a gente olhar para a matriz de transformação, que é a matriz dos coeficientes, tá? A matriz de transformação que origina o cisalhamento horizontal é essa aqui. Na diagonal principal, apresenta 1, 1, 1. E na diagonal secundária, nós temos K e 0. Aí você faz a multiplicação usual de matrizes e obtém esse vetor, que é a transformação. O que acontece? Por exemplo, se você considera um quadrado, dessa forma aqui, a transformação de cisalhamento horizontal, ela simplesmente vai mover horizontalmente, ou seja, ela vai empurrar de forma horizontal, ou à esquerda ou à direita, dependendo do sinal de K. Aqui eu coloquei o K igual a 1, para ser simples. Então, o Y, o tamanho, a altura, ela não muda. Y vai em Y, e o X vai mudar para X mais um múltiplo de Y. Tá? Um outro fenômeno é o cisalhamento vertical. É quase a mesma coisa. Se você lembrar, olha só, vou até fazer um comparativo aqui. O K, ele era o elemento A12. Aqui, ele é o elemento A21, tá? Então, a mudança vai ocorrer na altura. Você tinha uma altura Y, e agora, considerando a transformação, ela vai ser Kx mais Y. Ou seja, a altura mudou, você pode perceber,
Mas a base, que corresponde ali aos valores de x, não muda. O comprimento ainda vai de 0 até 1. Então, no nosso caso particular, considerando k igual a 1, a transformação que a gente está considerando é t de x, y, igual a um vetor de coordenadas x e x mais y. Rotação, nosso terceiro item. A gente vai considerar V um vetor de coordenadas x e y no plano. Tá? Também vamos considerar o ângulo θ, que este vetor faz com o eixo x. E a gente está interessado em descobrir quem é o vetor V', que é dado pela transformação quando a gente faz uma rotação de θ graus, no sentido anti-horário. Claro que é passível de algumas deduções que a gente faz, a gente tem como demonstrar isso, mas não cabe no nosso mini curso. Então, eu já vou colocar a transformação linear direto para vocês. Lembrando que a transformação, ela vai ser do R2 em R2, e ela é dada dessa forma. A gente sempre vai estar olhando para a matriz de transformação, da transformação. Que, no caso, são essas aqui, de coordenadas, cosseno φ, menos seno φ, cosseno φ. Então, é bem simples. Na diagonal principal, nós temos cosseno. Na secundária, seno, porém, de sinais trocados. Ou seja, nós temos dois vetores aqui, da base canônica de R2. Por exemplo, aqui, o vetor 1, 0 e o outro 0, 1, que ao rotacionar θ graus, olha como fica as novas coordenadas. O 1, 0, ele vai ter as coordenadas cosseno φ, seno φ. E o vetor 0, 1 vai ter coordenadas menos seno φ, cosseno φ. Tem uma questão dessa que a gente vai abordar depois. Aí eu quero que vocês lembrem disso. Reflexão. A reflexão na origem é definida pela transformação, que leva um elemento de R2 em R2. E agora, nota, a matriz que a gente está considerando aqui, ela parece com a matriz de identidade. Porém, os sinais dos elementos na diagonal principal são menos 1. Tá? Ou seja, quando eu multiplicar pelo vetor original, que é xy, a gente vai obter o elemento, o vetor menos x menos y. Tá? E o que acontece? A gente tem que fazer uma reflexão em torno do ponto 0, 0, que é a origem. Ou seja, esse quadrado aqui, depois que a gente faz a transformação, observa, aqui o quadrado, ele é um conjunto de pontos. Quando você faz esse link, aplicar a transformação, ela vai ficar, em vez do primeiro quadrante, ela vai ficar no terceiro quadrante. Então, a correspondência de x, y vai em menos x menos y. Isso é a reflexão na origem. Tem uma outra reflexão também, só que em torno do eixo x. E se é em torno do eixo x, a gente não vai alterar o x. Nós vamos alterar a segunda coordenada. A matriz de transformação tem coordenadas 1, 0, 0, menos 1. Então, tudo gira em torno da matriz de transformação. Vocês estão percebendo, né? Tá. Então, x vai em x, não altera. Y vai no seu simétrico, menos y. Então, olhem apenas para esse eixo horizontal, que é o eixo do x, e observem o que acontece. O quadrado saiu do primeiro quadrante e foi para o quarto quadrante. A mesma coisa acontece quando a gente considera a reflexão no eixo y. Só que esse menos 1, que estava
no elemento A22, agora vai ser A11. Perdão? Voltei, né? Isso. A1. Então, é só trocar aqui o sinal e fazer a correspondência correta. Então, essa transformação está levando x no seu simétrico, menos x, e o y não se altera. Olhando para nosso eixo vertical, o nosso quadrado, o nosso desenho aqui, gráfico, quer dizer, o nosso desenho, ele está sendo levado no segundo quadrante. Agora, a reflexão na reta y igual a menos x, então você vai literalmente considerar a reta y igual a menos x e vai refletir os pontos em torno dessa reta. Então, o elemento xy será levado no elemento menos y menos x. Então, presta bem atenção. O x estava na primeira coordenada, e depois que foi feita a transformação, ela está na segunda coordenada com sinal contrário. Tá? Bom, um outro tipo de transformação é a projeção. Então, o que ela diz aqui? A projeção de um ponto A sobre a reta R é um ponto P pertencente a essa reta, de tal forma que o segmento AP é perpendicular à reta. A transformação de projeção na reta R leva cada ponto em sua projeção na reta R, isto é, o ponto TXY é a projeção no ponto XY na reta R. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu tenho um ponto A e eu tenho uma reta R. Quando eu faço a projeção desse ponto em R, obrigatoriamente eu preciso encontrar um ponto em R de tal forma que o AP seja perpendicular a esta reta. Então, esse ponto P será a nossa projeção do ponto A em relação à reta R. Para que eu falei disso? Para a gente entender o que acontece com a projeção sobre o eixo X. Então, você vai considerar a matriz de transformação de coordenadas 1, 0, 0, 0, e ao fazer a multiplicação, a gente encontra um novo vetor de coordenadas x0. Ou seja, você tem este desenho aqui, um quadrado, e ele fez um achatamento sobre o eixo do x, porque a segunda coordenada automaticamente é nula. A gente está fazendo uma projeção em x, sobre o eixo x, tá? O mesmo ocorre quando a gente está falando de projeção sobre o eixo y. A coordenada não nula é o termo A22. E nesse caso, quem vai se anular é o eixo, a primeira coordenada. E a segunda coordenada repete. Então, nós temos esse desenho, continua no primeiro quadrante, porém, houve um achatamento nesse sentido aqui. A primeira coordenada se anula e o segundo mantém. Então, essas foram as transformações que eu mostrei para vocês, para facilitar nas questões que podem vir no ENAD de 2020. Transformação de escala, cisalhamento, rotação, reflexão e projeção. Agora, a gente vai refletir um pouco a respeito da nossa questão. O que a gente pode perceber? A gente tem a figura A, esse quadrado aqui, que tem centro no ponto 0, 0, e vamos tentar analisar. Mas, nesse caso, eu queria a participação de vocês. Vou até diminuir aqui. Podem colocar no chat. O que vocês acham que vai acontecer com a figura 1? Será que ela apresenta algum tipo de transformação? Tá, para quem está confuso, vamos voltar aqui rapidinho. Opa. Olha o que ela pedia. Podem ser imagens da figura A por uma transformação linear T apenas as figuras. Eu mostrei para vocês ainda há pouco algumas transformações.
E aí vocês podem me dizer que tipos de transformações foram feitas. A figura 1, será que ela é uma transformação da figura A? A figura 1 é essa aqui, tá? Que eu estou colocando o mouse. Figura 1 e a A está isolada. Está bem no topo. Será que alguém pode me ajudar? Da figura A para a figura 1, houve transformação? Alguém arrisca? Não? Tá, ok. Então, eu vou colocar aqui. Na figura 1, apresenta uma rotação em relação à origem. Não sabemos exatamente qual é, e nem importa nesse momento, mas apresenta uma rotação. Observe, os lados foram mantidos aqui, porém, houve uma rotação em relação à origem, a gente falou ainda há pouco. Na figura 2, ela apresenta um cisalhamento horizontal. Então, imagina que a base foi mantida, porém, a gente está fazendo com que o x, a primeira coordenada, ela não seja exatamente levada nela mesma. Ela vai ser levada a x mais um múltiplo de y, que nem a gente viu. Então, olha, basicamente arredou assim, tá? Olhando assim na horizontal. Na figura 3, não temos uma transformação. A gente está falando de transformação linear. Na figura 4, também não, porque a gente está, de novo, falando uma transformação linear, a gente não pode... Observa que ela está fazendo uma curvinha aqui, vai dar alguma coisa não linear. Na figura 5, sim, apresenta uma transformação e a transformação escala. Observa como ela está maior. A gente tinha um quadrado pequeno e ela ficou maior. Então, é uma transformação de escala. E a figura 6, tá bem tranquilo de entender, né? O que acontece aqui na figura 6. Parece um segmento. Que tipo de transformação é? Bom, ela apresenta uma projeção em relação ao eixo X. Claro que você não é obrigado a dizer que tipo de transformação é. Porém, quando você conhece esses tipos de transformações, que são bem notáveis, fica mais fácil de você identificar. Claro que não são só essas. Prosseguindo aqui, as que são tipo de transformação são a figura 1, 2, 5 e 6. Então, significa que a nossa alternativa correta é a alternativa D. Podem ser imagem da figura A por alguma transformação linear, T de R2 em R2, apenas as figuras 1, 2, 5 e 6. Aí, para a gente lembrar do comando, tá aqui, ó. É o item D. Ok? É o item D. Alguém tem alguma dúvida? Não tenho. Espera só um pouquinho que o meu pai chegou e eu vou pedir um negócio para ele.
Voltei. Desculpa, gente. Que o barulho me desconcentra. Tudo bem? Tá apresentando ainda? Alguém pode me confirmar se está apresentando? Sim, professora, está apresentando. Ah, Regina. Oi, Regina, boa noite. Boa noite. Tá ok. Então, se não tem nenhuma dúvida. Licença, Maridilce, boa noite a todos. Eu Boa sou a noite. Ediele. Tem pergunta no chat do Hélio. Tem? Você pode Opa. verificar? Deixa eu ver. Estamos acompanhando a explicação. Ah, tá aqui. Por que não temos transformação na figura 3? Tem como repetir só essa da figura 3? O porquê não há? Certo. Voltando. Figura 3. Oh, calma. Aqui, né? Isso aqui, ó. A figura 3. A figura 3, o que acontece? Você está levando esses elementos aqui, ó, ela foi inteiramente, ela foi transladada totalmente. E para ela ser transladada totalmente, a gente precisa que a imagem toda tenha que ser somada a uma constante. Ou seja, a transformação, a gente não consegue considerar somente a transformação. A gente precisa do número da transformação somado a uma constante. O que tem que acontecer é a mudança dentro das coordenadas. Então, no cicalhamento que a gente estava considerando, olha o que aconteceu aqui. Vai voltar. Onde está? Aqui, ó. A transformação, o que aconteceu? Eu tenho x, y, e levou em x mais ky, y. Então, essa é a transformação por si só. A gente está fazendo mudança somente na horizontal. A primeira coordenada, ela vai ser somada a y. Mas, se a gente precisar transladar uma figura inteira para o lado ou para cima, a gente precisa deste número, que é o vetor txy, somado a uma constante. Essa constante vai ficar fora. Vou explicar aqui melhor. Por exemplo, aqui, ó. Tá compartilhando, Ediele? Pode me ajudar? É a tela toda? Tá compartilhando, sim. Ok. Então, ainda há pouco nós vimos que o cicalhamento, ele leva um elemento, o xy, em, por exemplo, x, y mais o múltiplo de y mais o múltiplo de x. Quando você está fazendo essa mudança, originalmente era assim que estava acontecendo. Mas a mudança que ocorreu é que esse quadrado foi transladado todo, sem alterar o tamanho dos seus lados. Isso só ocorre quando você está levando um elemento xy e somente uma transformação desse gênero não é suficiente. É necessário que você some com uma constante toda essa transformação. Deu para entender, Hélio? Opa, eu tirei. Oh, desculpa. Isso daqui ocorre quando... Não, perdão. Isso aqui que eu expliquei, quando eu somo uma constante,
ela só pode acontecer para cima ou para baixo. Um momento. Ou para cima, quando o K é positivo, ou para baixo, quando o K é negativo. Mas aqui, eu teria que alterar os valores de X e de Y. Então, esse elemento aqui que está sendo levado, ele está sendo levado para cá. Então, eu preciso somar uma constante, esse elemento, porém, quando a gente está considerando um cisalhamento, a gente precisa da coordenada somada a um múltiplo da outra coordenada, que no caso era o x. A explicação não tá boa, desculpa. Eu vou... Vou ficar te devendo essa, Hélio. Me desculpa. Maridilce? Oi? Quem fala? Vinícius. Boa noite. Oi, Vinícius. Boa noite. Eu acho que eu tenho uma justificativa para a dúvida do Hélio. Pode falar. Mesmo sendo uma translação, né, é uma transformação sim, entanto é uma transformação linear. Porque para ser transformação linear, né, a gente tem que ter a soma de elementos aplicados à transformação sendo igual à soma de transformações, né? Isso vale também para a distributiva com um escalar. Mas outra coisa que a gente precisaria ter é a existência da origem na imagem da transformação. E por ser uma translação que sai totalmente da interseção com o eixo y, né? Não tem imagem na origem, por essa justificativa não seria uma transformação linear. Perfeito. Muito bem, Vinícius. Entenderam o que o Vinícius disse? Olha só. Ele disse que a origem, por ser uma transformação linear, ela tem que satisfazer três coisas. 3 itens. Primeiro item. O nulo do espaço de origem, ele deve ser levado no nulo do espaço de chegada. Segundo, o t aplicado à soma de dois vetores, ela deve ser t aplicado em u somado ao t aplicado em v. E aqui nós temos a t aplicado em lambda v igual ao lambda que multiplica por t aplicado em v, tá? Então, desta primeira consideração, desse primeiro item, ele não está sendo satisfeito. Então, para ser uma transformação linear, tem que satisfazer esses 3 itens. E a nossa figura 3 não está respeitando essa decisão. Não está levando o nulo do nosso espaço de saída em um espaço de chegada, né? Ou seja, do R2 em R2 não está acontecendo. Não está levando nulo no nulo. E aí não é uma transformação linear. E precisa. Perfeito. Muito bem, Vinícius. Gostei da sua participação. É isso, gente. Participem. Eu acho muito interessante quando os alunos participam. Eu acho isso bem legal. Sim. Mais alguma dúvida? Hélio, você entendeu? Entendeu, Hélio? Ótimo. Perfeito.
Ok, então vamos continuar. A questão 3 é do ENAD de 2005, que é uma questão objetiva número 22, e o comando traz essa afirmação. Uma transformação linear P de R2 em R2 faz uma reflexão em relação ao eixo horizontal, conforme mostrado a figura a seguir. Então, presta bem atenção. Não sei se dá para enxergar, mas aqui eu tenho o plano cartesiano, eixo X, eixo Y, o vetor U, o vetor T de U. Aqui eu tenho coordenadas, a primeira coordenada não conheço, mas a segunda é 2. Esse vetor, a primeira coordenada também não conheço, mas a segunda coordenada é menos 2. Aí ele pergunta pra gente, essa transformação T, item A, é dada por T de x, y igual a menos x, y? Item B, o autovetor 0, menos 1, com autovalor associado, aqui eu deve ter esquecido algum número, igual a 2, que deve ser autovalor associado a 1 ou 2. Item C, tem autovetor 2, 0, com autovalor associado igual a 1. Perdão. Item D, tem autovalor de multiplicidade 2. Item E, não é inversível. Sabe uma coisa que eu esqueci? É de mostrar para vocês o comando das questões. Só um minutinho, que eu vou mostrar para vocês. As questões, aí eu já forneço. Ok. Dá para escutar o som? Eu estou escutando perfeitamente daqui, mas vocês está incomodando muito? Ok. Pois é, está me incomodando bastante. Bem, essas são as questões. Obrigada. Que bom que está saindo o áudio. Então, essas são as questões. Eu gostaria que vocês tentassem essa terceira questão, porque a gente já está avançando aqui no horário, às 8h10. E eu realmente queria a participação de vocês. Vou até colocar aqui. Onde é que tá? Meu Deus. Aqui. Olha, a questão 3, ela tem esse enunciado. Eu coloquei ela porque ela fala de alto valor e alto vetor. E aí, eu vou deixar as análogas da questão 1 e da questão 2 para vocês tentarem e mandarem para mim até amanhã, tá bom? Mas nesse momento eu quero que vocês se concentrem na questão 3. Marinilce, você queria apresentar a questão? Porque não estou vendo a questão. Opa, muito boa observação. Exato. Aqui está a questão. Eu coloquei no chat. Tá aparecendo o slide? Agora sim, a questão 3, né? Isso. 2005. Exatamente. Eu coloquei no chat para vocês. Isso, exatamente. Vou colocar de novo. Opa! Minha mãe do céu, enviei tudo. Oxe, desculpa.
Agora foi. Esse é o link para vocês acessarem o PDF com as questões de álgebra linear. O que eu quero que vocês resolvam é a questão 3, que corresponde ao ENAD 2005, questão objetiva 22. O que está apresentando aqui no slide não tem a mesma ordem que está no PDF, ok? Tentem. Até... oito e 15. Acho que já dá para a gente ter alguma resposta. Seria interessante a participação de vocês. Estão tentando? Ok? Certo. Já são 8h15. Alguém tem alguma sugestão? Para pelo menos começar a questão? Ninguém? Tá certo. Então, voltando aqui para a questão, temos uma transformação de R2 em R2, e olha o comportamento que faz. Vou até compartilhar aqui, eu acho que tem que fazer outra coisa. Vou parar e colocar novamente. Tela inteira. Ok. Certo. Então, aqui eu deixei compartilhado. Só me confirme se vocês estão vendo. Então, na questão 3, olha o que acontece. O vetor U, não sabemos qual a coordenada dele, a primeira coordenada, mas a segunda, ela é 2.
O segundo vetor é o T de U, que tem coordenada. A primeira coordenada não sabemos, x, e a segunda é menos 2. Então, se a gente considerasse que o y é igual a 2, significa que o menos y é menos 2. Então, o que está acontecendo é que a gente está considerando essa transformação T de R2 em R2, e o elemento XY está sendo levado, está mantendo a primeira coordenada, mas a segunda coordenada está levando ao seu simétrico, ou seja, a menos Y. Essa alternativa aqui, ela tem na nossa questão? Opa, tem aqui, ó, T aplicado em x, y, porém, aqui ele está dizendo que é menos x, y. Não, né? Não é correto. Então, o item A a gente já pode descartar. O item B, ele já está falando de alto valor e alto vetor. Ok, então, a transformação, a gente já está sabendo que o T aplicado em x, y, ele mantém a primeira coordenada, mas a segunda leva no seu simétrico. Então, a matriz de transformação vai ser a primeira coordenada. Aqui a gente vai colocar os coeficientes relacionados a x. E aqui a y, tá? Então, na primeira coordenada, nós temos 1 multiplicando x e 0 o y. Então, vai ficar assim, 1, 0. E no segundo, não temos a presença do x, então aqui vai ser 0. E aqui nós temos o menos y. Então, significa que o coeficiente é menos 1. Ou seja, quando nós multiplicarmos por x, y, que é esse vetor aqui, ele realmente vai resultar em x menos y. Então, a matriz de transformação é essa. Aí a gente vai lembrar que para um vetor ser chamado de alto vetor, ou um escalar ser chamado de alto valor, ela tem que satisfazer essa situação. Dizemos que uma transformação linear, como a gente está considerando de R2 em R2, eu vou falar só dela aqui. Essa transformação linear, ela admite autovalores e autovetores quando satisfaz essa situação aqui. T aplicado em x é igual a um certo lambda real que multiplica x, sendo que x é um vetor do R2, e está levando no outro vetor do R2. Aí, se a gente lembrar bem, é a transformação de escala, lembrem? Pois bem, mas para a gente encontrar o autovetor, antes disso, a gente precisa calcular o polinômio característico. E como é que a gente faz isso? A gente tem, dessa igualdade aqui, a gente obtém essa situação. T de x igual menos lambda x igual a 0. Porém, essa aqui é uma transformação em identidade. Então, teríamos T de x menos identidade. E como ela é linear também, vai ficar assim, né? E aplicado em lambda x igual a 0. E como a gente está fazendo a diferença entre esses operadores, então vai ficar T menos I eu vou colocar, não é interessante colocar aqui, eu vou colocar para fora, vou colocar aqui, ó, lambda I, aqui, agora sim. Acabei pulando tudo. Então, vai ficar assim, T menos lambda I aplicado em x.
Ok? Bom, a gente vai construir uma matriz que é essa T menos lambda I. Mas a matriz original da transformação é 1, 0, 0, menos 1. Então, a gente vai fazer em cima dela para encontrar o polinômio característico e, respectivamente, também o seu alto valor. Bom, então, dessa matriz aqui, ó, eu vou até apagar isso aqui também, porque não importa mais para a gente. Isso. Vai ficar assim. A gente vai fazer essa diferença. O T, a matriz original, era 1, 0, 0, menos 1. E nós vamos subtrair de lambda, e a matriz de identidade é 1, 0, 0, 1. Ok? Dessa diferença, a gente obtém 1 menos lambda, na primeira coordenada, 0, sendo o elemento A12. O A21 vai ser 0, e o A22 vai ser menos 1 menos lambda. Ok? Quando a gente calcula o determinante dessa matriz, agora a gente vai calcular o determinante. Quando a gente calcula o determinante dessa matriz, a gente encontra o polinômio característico desse operador. Opa. Em relação a Vou deixar simplesmente assim, tá? Isso. É calcular o determinante desta matriz. 1 menos lambda, 0, 0, menos 1 menos lambda. Quando a gente calcula o determinante, a gente já viu que essa matriz é uma matriz que apresenta somente a diagonal principal. Então, significa que ao multiplicar, vai ficar 1 menos lambda, calcular o determinante. 1 menos lambda vezes menos 1 menos lambda. Mas, quando o polinômio característico é nulo, quando a gente iguala a zero, a gente encontra os autovalores. Então, a gente vai fazer aqui. Quando a gente anula esse polinômio característico, encontramos duas respostas. Ou esse primeiro fator é zero, ou seja, lambda é igual a 1, ou esse segundo fator é zero, lambda é igual a menos 1. Isso significa que esses dois valores, lambda igual a 1 ou lambda igual a menos 1, são os autovalores da nossa transformação. Tá? Porém, quando nós fazemos da definição o T, vou colocar uma outra cor de caneta. Lembra que a transformação, nós dizemos que lambda é um alto valor quando satisfaz essa igualdade. Então, se a gente fizer T aplicado em V igual lambda substituindo por 1, olha o que acontece. É o próprio V, é o próprio elemento. Aí a gente já tem uma alternativa a respeito disso, a gente já pode falar o que acontece. Olha só o item C. O item C, ele tem um autovetor 2, 0, com alto valor associado igual a 1. Então, a gente já fez aqui, ó. Se T aplicado em V, e eu estou considerando lambda um alto valor 1, significa que ele tem que refletir ele mesmo. Certo? Então, esse V aqui
a gente já tem, olha, o U, eu estou colocando V, mas é U. Um momento. U, isso. Agora sim. Então, toda vez que eu estiver considerando o lambda igual a 1, ele vai voltar para o mesmo vetor. Esse vetor U, ele tem coordenadas x, 2. Se eu estou considerando o lambda igual a 1, então eu vou levar no mesmo vetor. Tá correto? Porque a gente viu ainda há pouco que o nosso alto valor, ele pode ser 1 ou menos 1. Tá? Aqui é menos 1. Então tá correto. Aqui, ó, já tem um próprio vetor. Agora, se o lambda fosse igual a menos 1, o que ia acontecer? O t aplicado em u vai ser igual a menos 1, que multiplica u, e isso significa que vai resultar em menos u. Ou seja, a u sendo primeira coordenada x, que não conhecemos, 2 é a segunda coordenada, então a t de u vai ser x menos 2. Ou seja, a gente pode pegar esse menos e colocar em evidência aqui, ó. Vai ficar t de u igual a menos x e aqui 2. Opa. Desculpa. Tô fazendo bobagem. Não. Ele só está pedindo para a gente calcular, para a gente saber que o alto vetor 2, 0, com o alto valor associado é igual a 1, né? O alto valor associado. Então, quando eu substituo o lambda igual a 1, eu obtenho esse... Perdão. Eu obtenho ele próprio. Então, de fato, o 2 aqui é... Ai, desculpa. Não. Calma. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, o que a gente fez? Resumindo aqui. A gente pegou a definição de alto valor, calculou a diferença aqui, ó, dos dois operadores, colocamos na sua forma matricial e obtemos essa matriz. Calculamos o polinômio característico, que é o determinante dessa matriz, e calculamos, de fato, o seu determinante, que é esse polinômio aqui, dependendo de lambda, certo? Mas o polinômio característico ser igual a 0, ele revela os autovalores da transformação, que no caso, os autovalores são lambda igual a 1 e também lambda igual a menos 1. Ok? Então, o que a gente fez foi calcular usando o primeiro autovalor que encontramos. Na verdade, aqui é 1. Então, quando a gente multiplica o 1 com o vetor u, vai ficar o próprio u, certo? Ou seja, essa daqui, um momento.
aqui nós já descartamos o item A. Associamos o alto valor lambda igual a 1. Ok, né? Isso. Tá. Era isso que tá faltando explicar. É o seguinte. O lambda igual a 1 é alto valor. E a gente sabe que o T aplicado em U vai levar em U. Então, o que acontece? Aqui no item C, eu tenho o autovetor 2, 0, que ele está falando. Porém, o 2, 0, olha o que acontece. Se realmente ele for alto valor, então, ao aplicar o T, ele tem que voltar para o 2, 0. Tá? É isso que tem que acontecer. E, de fato, porque a nossa transformação, ela permite isso. Ela faz permanecer a primeira entrada e a segunda, perdão. Desculpa, gente. Eu me atrapalhei aqui. Eu vou ter que ir para a próxima questão. A alternativa é... Acho que é o item C. Vocês estão falando ainda da mesma questão, é isso? Sim, sim. Isso. O L também disse que é a alternativa C. Ok. Isso. A alternativa correta é C. Só que eu tô atrapalhada agora. Desculpa. Vamos finalizar, então, com a questão 4. Apenas, Maridice, para que as pessoas assinem a frequência, tá? Não esqueçam de assinar a frequência. A frequência foi disponibilizada... Tá bem aqui, ó. Ok? Então, assinem. Pois bem. Vamos aqui para a questão 4. Questão 4. As imagens de uma tela plana de televisão digital são representadas por pontos. Chamados pixels. Os movimentos das imagens correspondem às mudanças desses pontos representados em um sistema cartesiano ortogonal, que, em computação gráfica, são realizadas por operações de matrizes. Uma rotação de alfa graus de um ponto xy no sentido anti-horário e em torno da origem desse sistema é feita pela multiplicação da matriz de tamanho 2 por 2, dada por... A gente já tinha visto essa matriz, vocês lembram? Entradas cosseno de alfa menos seno de alfa, seno alfa, cosseno de alfa. Então, uma rotação ela é dada pela multiplicação desta matriz aqui pela matriz coluna de ordem 2 por 1, sendo x a primeira linha e y a segunda linha, gerando uma matriz coluna que dá
a uma nova posição do ponto XY após a sua rotação. Então, aqui é uma parte do enunciado, e a segunda parte é geralmente a pergunta. Nessa situação, qual a nova posição do ponto 3 menos 1, após a rotação de 150 graus, no sentido anti-horário e em torno da origem do sistema cartesiano ortogonal? Então, ela é bem simples, porque ele nem sequer pede para você lembrar de qual matriz de transformação é. Ele já indica para você bem aqui no enunciado. Então, é só você seguir a receita que ele já está te colocando. Então, aqui é essa matriz multiplicada pelo vetor, pelo ponto inicial, 3 menos 1, certo? E aí a gente vai encontrar o nosso ponto, o nosso segundo ponto. Eu vou fazer de novo ela no Whiteboard, mas eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, pelo menos na dica, tá? Começou a chover aqui. É barulho de todo que é lado. Então, às 8h40 eu começo a... Opa, alguém está mandando mensagem? Ah, sim. A frequência? Ok, muito obrigada. Muito obrigada também, Ediane. Então, aqui nós temos a nossa matriz, quer dizer, a matriz é essa, de coordenadas cosseno, menos seno, seno, cosseno, e você tem que multiplicar pelo ponto 3 menos 1, considerando que o ângulo de rotação é 150, e aí você consegue, só através de uma multiplicação, o outro vetor. É uma conta bem simples. Ok? Poxa. Ok. Então, a matriz de transformação era cosseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa e cosseno de alfa. Aí tinha outros dados. Essa matriz, ela tem que ser multiplicada pelo ponto inicial 3 menos 1. Então, o ponto inicial, que eu vou chamar de V, é o ponto 3 menos 1. E também tem uma outra informação, que é a respeito do ângulo. O ângulo alfa é igual a 150 graus. 150 graus. Ok, então a gente vai montar agora a nossa matriz. O nosso produto. Então, a multiplicação é eu substituir o alfa por 150. Vai ficar assim, cosseno 150, depois, menos seno de 150, seno de 150, cosseno de 150.
Para facilitar, eu vou colocar também desse jeito aqui. Eu vou reduzir o 150, que está no segundo quadrante, para um ângulo correspondente ao primeiro quadrante, para a gente calcular melhor o cosseno e o seno. Então, o cosseno aqui, ó, vai ficar menos cosseno de 30 graus. É só a gente lembrar do ciclo trigonométrico, tá? Então, se o 150 está bem aqui, eu posso fazer uma correspondência com o ângulo de 30 graus que está no primeiro quadrante. E assim, eu vou ter essa mesma altura, que corresponde ao seno. Então, o seno vai ser o mesmo. Seno de 150 é igual ao seno de 30. E, ao contrário, agora, a gente vai olhar para o cosseno. Observa, esse daqui foi o cosseno de 150. Para ter o mesmo valor, a gente vai ter que fazer menos cosseno de 30 graus, para corresponder ao cosseno de 150, tá? Então, eu vou colocar aqui. O seno não altera, então eu simplesmente posso colocar menos seno de 30 graus. Então, vai ficar aqui seno de 30 graus também. Cosseno vai ter que mudar o sinal, né? Então, cosseno de 150 graus é igual a menos cosseno de 30 graus. Tá fazendo muito barulho, gente? Tá incomodando? Tô ficando quase louca. Não incomoda, Marilis. Tá. Ok, agora que a gente já tem essa matriz, a gente só vai substituir os valores que são corretos. Então, vai ser cosseno de 30 graus, a gente vai colocar aqui, ó, menos raiz, o menos porque ele vem herdando aqui desse outro menos. E o cosseno de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, meio. Seno de 30, novamente, meio, menos. Quem é cosseno de 30 já foi calculado aqui, que seria o... Opa, fazendo uma besteirinha, né? Ah, não, tá correto. Vai ser raiz de 3 sobre 2. Ok. Eu vou aproveitar que eu já fiz essa matriz e eu vou multiplicar pelo vetor que foi dado. 3 menos 1. Aí, a gente já sabe que ele é um vetor coluna. Então, na primeira entrada, na primeira linha vai ser 3, na segunda vai ser 1. Agora é só multiplicar. Tá ficando pequeno. Então, vou colocar aqui. Bom, então a gente vai multiplicar a primeira linha da primeira matriz, com a primeira coluna da segunda matriz. 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2 vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 2. Menos meio multiplicado por menos 1 vai ser mais meio. Isso na primeira linha. Agora a gente vai para a segunda linha. Segunda linha multiplicada pela primeira coluna. Vai ficar assim. 3 meio. E aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 multiplicado por menos 1. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Ok? Ou seja, traduzindo isso, a gente consegue... será que já temos a resposta? Acho que já dá para a gente ver, né? Dos nossos itens, o que vocês acham que é? Olha só. É só somar aqui para ficar igual, né? Então, como as duas têm o mesmo denominador, a gente já pode fazer soma direta. 1 menos 3 raiz de 3 sobre 2. É a primeira coordenada. Segunda coordenada é 3 mais raiz de 3 sobre 2. E aí eu deixei igualzinho para a gente identificar melhor. Tá aqui, ó. Então, é o item A. Essa questão realmente foi bem simples.
Mas às vezes a gente fica assim, sem entender se realmente é tão simples assim, né? Então, o que eu sugiro mesmo é praticar bastante a respeito dessas questões. Deu para entender? Eu só fiz multiplicar, trocar o alfa por 150, considerar o vetor coluna de coordenadas 3 menos 1, e aí efetuar as contas. Tudo bem? Guido diz que sim, Lidiane, Osiel, Paola, Felipe. Legal. Ok. Então, vou finalizar por aqui. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigada por esse momento com vocês. E, infelizmente, eu tô triste por esse barulho, gente. Eu realmente estou muito chateada. Desculpa, tá? Espero que amanhã seja melhor que hoje. Obrigada, Maridilce. Eu estou vendo de que você estava muito incomodada com o barulho, né, que estava ocasionado aí em casa, mas a gente compreende, né, de que às vezes os vizinhos, né, fazem uma festa. Aqui também estou tendo um pouco de barulho, né, mas é assim mesmo, todo mundo entende a situação, e sabe que não estávamos escutando muito barulho. Eu acho que você que está sentindo mais barulho, porque está perto Muito. do ruído, né? Mas a gente... Chuva, dois sons. Tá? Mas foi muito boa, eu gostei muito, na verdade, particularmente, eu gosto muito do tema de álgebra linear, né? Suspeita. Então, eu estava muito entretenida com as questões. Eu acredito que também os participantes, os alunos, gostaram muito dos assuntos, né? Que caem muito nas provas. Cai bastante. Tá? Você está de parabéns, e amanhã é outro dia, e amanhã vamos ver como estará, né, a situação em casa. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? Então, Tá. obrigado a todos os participantes, obrigado, Maridilce, está aí Ediele, obrigado pelo apoio. Boa noite também. Agradeço a Ediele pelo suporte sempre. Isso. Obrigado também ao João Vitor, que está no apoio da sala, né? Colocando a lista de frequência, tá? E então, amanhã a gente continua no mesmo horário, 7 da noite, para dar encerramento, né? Ao curso. Amanhã temos, qual é o tema? Amanhã é matemática discreta. Matemática discreta. É equivalente à análise combinatória, probabilidade. Certo. Então tá. Boa noite a todos e até amanhã, tá?